Os 7 pecados capitais são parte vital da teologia cristã. Preguiça. E um dos pecados mais controvertidos é a preguiça. Para os antigos gregos e romanos, a preguiça era uma doença que levava à apatia, à tristeza e à depressão. Para os cristãos da Idade Média, a preguiça era um pecado, uma presença demoníaca na alma que levava direto ao inferno. Os cristãos primitivos dividiram o pecado da preguiça em 2 variantes: tristícia, ou tristeza, e assídia, ou apatia. Era pecaminoso porque gente com apatia e tristeza rejeitava a possibilidade de salvação religiosa. Uma característica é que a pessoa fica totalmente incapaz de ter qualquer prazer. Suas perspectivas são totalmente obscuras e sua vida passada foi inútil. E qualquer um que acredite nisso vai perder sua fé na chance de salvação. Em 1320, os cristãos acreditavam que quem rejeitava a salvação tinha um destino certo: o inferno e a danação eterna. E ninguém pintou melhor retrato disso do que o escritor italiano Dante Alighieri. O épico A Divina Comédia é um giro pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Mas Dante nutria uma particular aversão pelo pecado da preguiça, porque conhecia seu poder. Em Dante, a assídia aparece como um impedimento ao amor. Quando começa a sua jornada, ele mesmo é tentado pela apatia. Dante e seu guia descem ao 4º círculo do inferno, onde se dá a punição dos preguiçosos. Quando ele entra no círculo da ira, a cena é interessante. Os irados estão em pé em um lamaçal e mordem uns aos outros, brigam. Na verdade, as pessoas com apatia estão submersas no lamaçal. Mal se pode ver alguém. Suas palavras vêm debaixo da superfície. Os pecadores preguiçosos falam com Dante e dizem: fomos amargos e tristes. Abrigávamos em nós uma nuvem lúgubre e agora somos infelizes neste lamaçal negro. Para Dante, como para a cristandade medieval, o pecado da preguiça podia levar ao pior de todos os pecados: o suicídio. No inferno de Dante, os que se mataram são condenados ao 7º círculo infernal, o Bosque dos Suicidas. Eles não podem falar até que alguém lhes rasgue a carne e só falam quando estão sangrando. Dante conversa com uma alma de olhos vazados que lhe diz: sou alguém que não tem história, fiz uma forca à minha própria porta. Para os cristãos, cometer suicídio era assassinato. E continua a ser um pecado para muitas religiões até hoje. O suicídio é um pecado na medida em que uma pessoa é responsável por sua própria vida. A pessoa tem de estimar todas as formas de vida, a dos outros e também a dela mesma. E essa vida não pode ser jogada fora. O suicídio é um pecado para o judaísmo. É como disse o filósofo católico Chesterton: um suicida é uma sentinela que abandonou seu posto. Assume-se que temos de ficar neste mundo para preencher certas funções. Como todo ser humano é único, quando alguém comete suicídio, retira deste mundo algo insubstituível. Por essa razão, alguns teólogos insistiram em dizer que a preguiça era de longe o pior dos pecados. É o único pecado imperdoável. Imaginava-se que o suicídio fosse o ato físico resultante do desespero. Por isso, até recentemente, os suicidas não podiam ser enterrados em solo consagrado, porque se pensava que estariam, por definição, no inferno. Para Dante, o suicídio era trágico. Mas essa atitude para com o pecado da preguiça começaria a mudar com a chegada da Renascença. Em 1621, um autor chamado Robert Burton descreveu o pecado da preguiça como sendo um mal físico,
mais do que um defeito moral. Ele intitulou seu livro Anatomia da Melancolia. Robert Burton, sem dúvida, é o maior escritor a tratar do tema da melancolia e da depressão, sem impor exorcismos que ele acha ridículos e sem sentido algum. Ele fala em tentar se abrir para os amigos, procurar ouvir boa música e dar boas risadas. E ele também fala em ter paciência e esperar que a fase depressiva passe. Burton diagnosticou a doença da melancolia em si próprio e atribuiu a culpa disso à astrologia. Aos 62 anos, ele fez o próprio horóscopo e acreditou saber dia e hora exatos de sua morte. E exatamente na hora prevista, Robert Burton morreu. Muitos acharam que foi suicídio. Em 1629, a colônia de Massachusetts foi formada e uma opinião diferente do pecado da preguiça começou a tomar forma. Os colonos puritanos não tinham tempo para noções românticas do pecado da preguiça. Os colonizadores da América do Norte eram extremamente críticos da depressão, vista de novo como uma manifestação do diabo, que estava por toda parte. Certamente a vida deles era bastante difícil e eles acabavam vivendo isolados uns dos outros. A depressão era quase universal nas colônias e as pessoas lutavam contra doenças, contra o sofrimento e perdas. Concordavam com o conceito do livro dos Provérbios de que muito trabalho e moderação levariam à felicidade. É desses colonizadores que nasce a chamada ética puritana do trabalho. Cotton Mather foi um pregador muito instigante. No fim do século XVII, começo do século XVIII, como outros pregadores da época, ele tinha uma visão muito limitada da depressão. De fato, a preguiça era um crime passível de punição nas colônias americanas puritanas. Mas quando a esposa de Cotton Mather desenvolveu uma grave depressão, o rígido puritano passou a ser mais tolerante com o pecado. Em um escrito, ele pede que os amigos dos infelizes melancólicos não se cansem depressa demais de seus problemas e os ajudem com paciência. Ele separou a ideia da doença da ideia de pecado. Foi o primeiro americano a fazer isso. Neste caso, o sentido americano de inovação prevaleceu e o pecado da preguiça foi revisto com mais compaixão. Bem depressa, porém, começaram a tirar proveito desse pecado em constante mudança.